Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua espanhola. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Preparados hoje para a nossa aula de espanhol? Muito bem. Hoje, segunda-feira, a gente vai estudar um pouquinho sobre regras de eufonia. Lembrando que nós temos 3 tipos de regras de eufonia, tá bom? Então, nós vamos ver essas 3 formas de regras de eufonia, já que nos estamos aproximando ao café, lembrando que a café ele sempre pega muito com tudo que seja relacionado com artigos, contrações, regras de eufonia com os artigos, né? Então, eu considero que é muito importante. Então, hoje, a gente vai fazer uma revisão para regras de eufonia, e possivelmente a semana que vem nós tenhamos uma revisão relacionada com os artigos e contrações, tá bom? Tá? Para deixar bem afiada essa língua espanhola para a nossa prova, tá? Muito bem. Certo, eu sei que você está vendo aí. Muito bem. Regras de eufonia. Lembrando que o livro de vocês, Medicina, está no primeiro capítulo. Ok? Só que no primeiro capítulo você tem só uma das regras de eufonia, que é a variante com o artículo masculino, ele, tá? E lá mais no fundo, quando o livro vai falar de conjunções, eu não vou saber falar agora o número do capítulo, me desculpem, ele vai mencionar as conjunções com Y, ok? Que seria Y, e com U, ok? E com o U, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira regra de eufonia, tá? Que acontece com a letra E e com Y. Y e Y, tá? A conjunção Y deve ser substituída por E antes de palavras que começam com I ou HI para evitar cacofonia, tá? Exemplos. Me gustan otoño e invierno. ¿Y a ti? La película trata sobre cultura e história medieval. Muito bem, paro aqui. Lembra muito bem que na língua espanhola nós usamos a conjunção Y para enumerar, tá? Então, estamos en la sala. Yo, tú y mi hermana. Ele tem som de I. A Y tem som de I, tá? A gente não utiliza o E do português. Você está vendo que você vai utilizar o E do português e ele tem ainda som de E, porque é o som, tá? Só em casos específicos. Ou seja, quando tua palavra, teu substantivo, começar com I, ou com HI e consoante, repare que é história. HI consoante, ok? Já vai entender por que estou falando consoante. Você vai utilizar E, ok? Só em casos específicos. Por isso que é importante lembrar que a conjunção copulativa Y, ela é a conjunção de numeração, é correta, tá? Embaixo. Porém, se a palavra começar com Y ou com ditongos, por exemplo, H-I-A, H-I-E ou H-I-O, deve-se usar a conjunção, Y. Exemplos. Compraram caballos e yeguas. Quero água e hielo. Por que, professora? Por que nesses casos eu tenho que utilizar Y e não posso utilizar E? Porque quando pronuncio yeguas ou yeguas, né, z, né, esse Y tem som diferente. Yeguas, né, entendeu? Então o som não atrapalha nada. Não esqueçam que eufonia significa som mais agradável. Então, quando eu falo compraram cavalos e yeguas,
tem um som tranquilo, vai, entendeu? Agora, quando eu falo me gusta no outono e inverno, também tem som bonito. Então, aí nós temos fonia, som agradável. Agora, o que eu nunca poderia falar seria me gusta no outono e inverno. Isso é cacofonia, um efeito que a língua, vocês também têm esse tipo de coisas, tá? A língua espanhola não gosta que se produza cacofonia, tá? Por isso que ele pede para substituir. Repare que a palavra certa é a substituição, para ter eufonia, som mais agradável. Quando eu leio quero água e hielo, eu pronuncio tonicamente mais a letra E, porque a letra E, a vogal E, ela é uma vogal aberta e forte. Então, nós temos aí A, E, O, são vogais intensas, ok? Que quando elas se encontram com a I, ela se torna, obviamente, muito mais intensa que a própria I, né? Que aí ela é uma vogal fraca, entendeu? Então, vamos lá. Aqui. Aqui nós temos regras de eufonia que vai acontecer com O, U, ok? A conjunção O deve ser substituída por U antes de palavras que começam por O ou HO para evitar a cacofonia, tá? Então, reparem que nós temos esse mesmo efeito aqui com a cacofonia, tá? Lembrando que cacofonia é o som desagradável e eufonia, ao contrário, é som agradável, entendeu? Então, vamos ver esse exemplo. Esse aqui, reparem que é super fácil esse exemplo, tá? No sé si el anillo es de plata u oro. Esta blusa es para mujer u hombre. Eu nunca vou poder falar o hombre o oro, porque vai se produzir cacofonia. É muito interessante isso aqui, que você entenda que a O é uma conjunção de exclusão, ok? Então, ela é uma conjunção que você escolhe uma coisa ou outra coisa, entendeu? Então, ela gera essa ideia de exclusão, uma coisa ou outra, tá? E, neste caso, como todas as palavras têm H, O, I, O, tem que levar sempre U. E por isso falo sempre especificamente em uma situação, tá? Repare que aqui nós não temos exceções na norma, né? Então, é uma única regra. Aqui temos as regras de eufonia. O que vai acontecer aqui? Aqui acontece com artículos, tá? Então, reparem e lembrem bem que a eufonia também acontece com uma série de palavras femininas e sempre no singular. Isso tem que ficar claro. A eufonia acontece com palavras dos artículos, né? Artigos, acontece unicamente na forma singular. E vai acontecer unicamente com as palavras femininas, especificamente que comecem com A ou H tônicos, ok? Então, vamos ler aqui. Os artigos femininos la, e, una, devem ser substituídos por el, y, un, antes de un substantivo femenino singular que comienza con A o H tónicos. Ejemplo, quiero nadar y el agua está fría. Juan se cortó con un hacha vieja. Hacha significa machado y vieja, velha, ¿ok? Entonces, repare que aquí no podríamos ni colocar la agua ni una hacha, ¿ok? Porque a palavra está ainda sublinhado, né? Que ele está indicando que a palavra é atônica. E se é atônica ou agatônica, não tem outra, tu tem que substituir, tá? Por isso é importante lembrar que só unicamente em casos específicos acontece eufonia. Que outras palavras poderia acontecer? Nós temos palavras como, por exemplo, a palavra alma é el alma e não la alma, ok? Nós temos hambre, que significa fome, que seria el hambre, não la hambre, ok? La águila,
no. El águila, que sería águia, né? Un animal. Área, palavra área. El área, não la área. Ok? O mesmo acontece com as palavras alguna, ok? E ninguna, que deben ser sustituidas por algún y ningún. ¿Tá? Ejemplos. ¿Conoces algún ave acuática? No conozco ningún ave acuática. Reparen que la palabra algún y ningún son palabras pronombres indefinidos. ¿Ok? La palabra ave es una palabra con acento tónico, ¿no es? Ave. Entonces tú vas a tener que suprimir sí a letra A para evitar ese efecto cocafónico, ¿tá? Independente do tipo que tu utilice, o tipo de pronombre, o tipo de artigo que tu utilice na frente, tu vai ter que sí o sí colocar de forma masculina, tá? El, un, algún, ningún. Mas, cuidado, porque antes de nomes de mulheres que começam com A tônico, deve-se usar o artigo feminino. La Ana, la Ángela, ¿tá? ¿Por qué? Porque son femeninos. Si tú falas el Ana, tú estás mudando de sexo a pessoa. Entendeu? E são nomes próprios. Nomes próprios não podem levar o artículo substituído. Tem que manter o verdadeiro, lá. Ok? Temos mais dois casos aqui. E esse aqui vai falar justamente do plural. Tá? Presta atenção. No caso de um substantivo feminino plural que começa com A ou H tônicos, se deve precedê-lo com artigo feminino plural. Exemplo, encontraram las arcas debajo de la cama. Então, assim, la regla de eufonia com os artigos acontece unicamente no singular. Porque no plural você vai poder utilizar tranquilamente o artigo. Então, tu vai poder falar las aguas, las áreas, las aves, las hambres. Entendeu? Por quê? Porque la S já dá um espaço, né, na pronúncia. Então, produz som tranquilo, um som bonito, tá? Diante de sustantivos femeninos singulares iniciados por A o H no tónicos, úsase el artículo femenino. Ejemplo, los vi sentados en la arena de la playa, ¿tá? Eu tengo que corregir aquí, de la playa o de la playa, como quieran, playa o playa. Por isso é importante ver quais são as palavras que são tônicas, não? Porque, por exemplo, a palavra arena é tônica na sílaba are, né? Na segunda sílaba. Portanto, não há eufonia aqui. Aqui tu vai ter que utilizar o artículo lá. Avenida é outra palavra. Então, é la avenida. La harina. Harina significa farinha. Harina, acento tônico ri, né? RI, tá? Então, quando é importante lembrar que a regra eufonia só acontece na substituição de el, ok? La por el, né? Obviamente, com agua, hambre, alma, hacha, alza, ave, águila, área, ok? Tem uma série de palavrinhas geralmente nas provas de vestibular, nós vamos ver umas questões agora, você vai ver que geralmente são as mesmas palavrinhas, tá bom? Dificilmente aparece uma palavra super diferente, ou, né? Porque geralmente sempre cai a palavra água, a palavra alma, ok? A palavra hambre, ave, sempre cai essas palavras, tá? Muito bem, começam as questões aqui, ok? Primeira, assinale a frase incorreta com relação ao uso dos artigos la e el. A.
Juan tiene la habilidad necesaria para ejecutarlo. B, el hambre es un problema nacional, no solo local. C, hay visitas al castillo y a la abadía. D, tienes que conocer la artesanía azteca. Respuesta, letra D. ¿Por qué? Porque la palabra artesanía es una palabra femenina. Y repare que es artesanía. El acento tónico recae en la letra I y en la última sílaba. Es una palabra hiato, si a gente comienza a pensar, ¿no? Y, por tanto, tem que levar el artículo la. ¿No? Reparen que você só vai colocar artículo en el caso de el hambre, porque el acento tónico recae en H, hambre. ¿Ok? 2. En los participantes aportaron ideas e iniciativas para avanzar en el objetivo. Esa es una frase. La conjunción e se aplica a para impedir el choque de consonantes. B, por razones de eufonía. C, sin ninguna explicación lógica. D, porque la palabra siguiente empieza por una vocal átona. Gente, repare bien, sin ninguna explicación lógica. Tudo tem explicação, ok? Tudo tem explicação na língua espanhola. Tudo tem seu lugar, tudo tem seu nome dentro da gramática. Então, a primeira alternativa que você teria que descartar aqui seria, sem dúvida, a letra C, tá? Nossa resposta é letra B, porque nós estamos vendo que eufonia. E sempre que tengamos e do lado uma palavrinha como I, é eufonia. Não poderia ser letra A para impedir um choque de consonantes? Letra E e letra I são vogais, no son consonantes. Letra D, porque la palabra siguiente empieza con una vocal átona. No, para hacer una vocal átona se aplica para A o H. Y la palabra iniciativas, el acento tónico recae en ti. ¿Ok? Aquí a respuesta sería porque la palabra comienza con I. ¿Ok? Para evitar efecto cocafónico. 3. La alternativa donde por eufonía es obligatorio el uso de E en lugar de Y, igual a lo que ocurre en planificación e investigación es A, padre, madre, B, agua, hielo, C, escritorio, oficina, C, magias, ilusiones, E, tú y yo. Muy bien. Nós temos que procurar aquelas palavras que comecem com I ou HI, tá? Então, para que se dê esse efeito, né, de eufonia. Então, nós vemos aqui que letra B e letra C começam, sim. Uma começa com HI, E, tá? E a letra D, eu coloquei C ali embaixo, mas é letra D, ilusiones, começa com I. Nossa resposta é letra D. ¿Por quê? Porque a palabra ilusiones comienza con I y a norma dice que cada palabrinha que comience con I o HI consoante, historia, tem que lembrar que é consoante, tá? Ok? Isso é importante que você lembre. ¿Por quê? Porque a profe explicou há uns minutos atrás, vou mudar de slide, tá? Só repara. Aqui, na segunda, que todas aquelas palavras que têm com dictongos, tá? H-I-A, H-I-E, H-I-O, sempre vamos a tener que usar la conjunción Y, ¿ok? Tú no puedes colocar E. Não dá. Aqui, tá? ¿Por quê? Porque cuando menciono hielo, que estoy pronunciando tónicamente, es la letra E. A letra I prácticamente sume la pronuncia. Entonces, no se tem efeito cocafónico. Número 4. Vamos a mirar a Mafalda. Lembrando que o autor da Mafalda, Quino, faleceu há poucos dias, há exatamente umas semanas,
por aí, uma semana e pouco, tá? Que ele faleceu por 80 e pouco, 88 anos ele tinha, tá bom? Ele morava lá na Mendoza. O Quino, além de ser o responsável pela criação da Mafalda e de todo o seu grupo de amigos, ele também fazia outros tipos de tirinhas. Mas a tirinha que deu fama a ele foi justamente a Mafalda, aquela menina super inteligente, super curiosa, né? Então, vamos ver aqui. 4. O plural do sintagma el alma, que aparece no quadrinho anterior, é las almas. Porque a regra de eufonía para o uso de artigos diante de palavras femininas iniciadas com a vogal, alternativa tónica, a, precedida ou não de H, pede que se use sempre o artigo masculino. B, A, precedida ou não de H, pede que se use sempre o artigo masculino. Letra C, tônica A, precedida ou não de H, só se aplica para palavras no singular. Letra D, A, precedida ou não de H, só se aplica para palavras no singular. Vamos ver nossa tirinha, que eu acho que eu não li a tirinha, peço desculpas. Bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Ela está com um band-aid, né? Muito bem. Então, assim, a palavra el, alma, lembrando que é uma palavra feminina, ok? E para evitar encontro de as na pronúncia, ok? Eu tenho que colocar e substituir por el alma, tá? Para evitar efeito cocafônico. Tem que ter eufonia. Então, el alma, né? Minha resposta aqui é letra C, porque a norma é clara que você vai utilizar artículo masculino el unicamente primeiro no singular e com palavras que têm acento tônico como A ou H. Então, por isso que a alternativa C seria certo. Tônica A precedia ou não de H. A palavra alma começa com A, mas a palavra hambre, hacha, que significa machado, ela é com H, né? Então, essas palavras também têm que levar el, hacha, el hambre, ok? E sempre as palavras acontecem unicamente no singular, porque se eu falo almas, a palavra passa a ser las almas, como está aí no exemplo, porque a letra no plural, a palavra no plural, não tem problema, o problema está no singular. 5. Marque a opção que deve ser completada com a conjunção U, variante de O. Olha só, esta questão já está explicando praticamente, ele está te ajudando a lembrar que U é a variante de O, ok? Então, ele já te remite a você se localizar no espaço, na gramática, na explicação da maestra que ela explicou, eufonia, né? Então, aqui, letra A, Oscar, Pedro te acompañarán mañana. B, hoy, ayer, ¿no fuiste a la escuela? C, amor, odio, ¿qué sientes? Letra D, está hecho el collar de oro, plata. ¿Ok? Entonces aquí, la palabra hoy significa hoy, la palabra ayer significa ontem. Por eso que nuestra frase está así, no fuiste, está en un pretérito. Vamos, aqui. Letra C, gente, porque a palavra odio começa com O. E todas as palavras que começam com O ou HO, eles sí ou sí têm que levar sempre a letra U, para evitar efeito cocafônico, para evitar encontro de vogais entre o odio, amor ou ódio, né? Está esquisito aí, há um efeito feio para a língua. Então, nós vamos darle um som mais agradável, ou seja, eufonia. Amor ou ódio. Pronto, aí está nossa eufonia, tá? Olha, e aqui finaliza nossa aula de hoje, gente. Espera aí que eu vou voltar para vocês.
Tomara que vocês tenham compreendido como funcionam as normas de eufonia. Lembra que esse vídeo está gravado, então você pode assistir tantas vezes seja necessário. Gente, um grande abraço no coração e a gente se encontra na próxima semana, se Deus permitir. Beijos, se cuidem. Tchau, tchau.